Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e esse é o meu podcast. Aqui, quinzenalmente, você encontra assuntos como oratória, posicionamento, liderança, comunicação, assuntos de extrema importância para você crescer na sua carreira e atingir os níveis mais altos. E hoje eu estou aqui com um convidado muito querido para mim, uma pessoa que tem uma autenticidade muito grande na sua forma de ser, de se posicionar, de falar, um profissional extremamente admirável pela carreira e pelas conquistas que obteve, que se tornou líder muito rápido, e uma pessoa que eu admiro muito, Rodrigo dos Anjos. Seja bem-vindo. Obrigado, Cecília, obrigado pelo convite, né? A admiração, ela é correspondida, né? Eu também admiro muito, e eu lembro até hoje, é a primeira vez quando eu fui pesquisar para poder vir fazer o seu curso, né? E eu estava vendo agora você fazendo a apresentação e eu disse assim, cara, foi por isso que eu quis vir fazer o curso com ela. Ah, por quê? Porque a sua postura, a forma como você comunica, ela passa uma segurança e uma credibilidade muito grande, né? E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero, eu vou lá fazer. Esse curso é o que eu estou precisando naquele momento. Que bom. Que bom, fico feliz de receber esse feedback. Ao vivo. Importante. Muito bom, Rodrigo. Rodrigo, para a gente começar, para as pessoas também poderem conhecer de você, me conta o que Rodrigo dos Anjos comunica sobre Rodrigo dos Anjos. Rodrigo dos Anjos é o marido da Tatiana, né? Pai da Maria Clara, pai da Maria Júlia. Sou diretor de tecnologia há 20 anos, há um pouco mais de 20 anos, né? E trilhei aí toda a minha carreira, transformação digital, transformação de negócios através da tecnologia, que isso é um pouco diferente, né? Se transformar digitalmente e transformar o negócio. Fui jogador de futebol na adolescência, então né? A minha devia vida ser dos bons. Não foi uma trilha aí, linear, né? Teve muito altos e baixos, teve muitas curvas, teve muitos desafios legais. E hoje eu... E era profissional, assim? Sim, mesmo? Cheguei a ser profissional, né? Joguei por um ano como profissional. Em que time? As pessoas vão querer saber. Já fala. Eu joguei no América Mineiro, né? Em Belo Horizonte. Tá. Isso eu era alagoano, né? Fui para Belo Horizonte para jogar futebol. Morei lá, acho, 4 anos, 4, 5 anos. E larguei por causa dos estudos, né? Porque eu sou mais velho, de uma família de 3 homens. E o meu irmão do meio, ele passou para odontologia. E o meu pai, ele sempre exigiu muito da gente, que a gente estudasse. Né? E ele sempre falou assim, cara, a única coisa que eu posso deixar para vocês é o estudo. Não vai ter herança, não vai ter terra. E quando meu irmão passou, a minha cabeça deu um trevo na hora. Assim, eu falei, poxa. E eu estava bem na carreira, né? Eu estava bem posicionado. E eu liguei para ele e falei assim, pai, se o senhor... Você que eu posso como jogador voltar, de futebol, assim, você estava bem jogando. Imagino que você deva jogar bem. Jogava, porque você né? é forte, você tem... Eu acho que você tem, assim, porte de jogador de futebol. Não, jogava, fui bom, hoje não sou mais não. Mas eu estava bem posicionado e eu liguei para meu pai e falei, pai, meu irmão passou no vestibular, eu estou inseguro, né? Se as coisas vão dar certo ou não vai. Eu acho que aqui não depende só de mim, o futebol. E se o senhor falar para mim que eu posso voltar, que o senhor pode pagar os meus estudos, eu quero voltar. E aí meu pai, cara, mas você tem certeza disso? Porque você, assim... Você saiu sem ninguém pedir para você sair, né? E eu falei, não, eu quero voltar. Ele falou, da mesma forma que você foi, você pode voltar. Que legal. Então, você é quem decide, né? A mensagem era essa, você é quem decide o seu destino, e eu resolvi voltar. E aí você pergunta para mim, mas você se arrepende? Não, foi muito bom. A minha época, eu fiz muitas amizades que são vivas até hoje. E são uma das coisas legais até da discussão, que é o network, né? Que faz parte aí da comunicação também, do relacionamento. Que essas amizades elas perduram porque a gente também vira irmão, né? Sim, a gente convive junto né? por muito tempo, né? Sim. E aí voltei, estudei, entrei... Eu era muito adiantado antes de jogar futebol. Eu com 14 anos eu estava no 2º ano científico, na época. Porque tinha né? que continuar estudando. Que era o 2º ano médio de hoje. Sim. Né? Então eu ia me formar muito cedo no colegial. Só que aí eu fui jogar e eu fiquei sem estudar. Esse era um dos pontos que meu pai incomodava, meu pai, Sim, eu sabia. Eu imagino. Mas, assim, eu falo que eu tinha uma estrutura familiar boa,
Isso não era dinheiro, era estrutura familiar mesmo, de valores e princípios. E para mim, já mexia, né? Aquela possibilidade de ser jogador de futebol. Eu fico imaginando as pessoas que hoje julgam muitos jogadores que subiu a cabeça. E a pessoa não tem uma estrutura boa, não tem uma base boa, realmente é difícil. E assim, esse tempo eu fiquei 3 anos sem estudar. Aí tentei voltar. Deve ter sido um desafio para você que vem dessa estrutura, né? E aí eu tentei voltar lá jogando, aí eu não consegui, porque foi no período que eu já estava subindo profissional, treinando nos juniores e tinha muito campeonato, a gente viajava muito. E aí quando eu voltei para Maceió, eu terminei o 3º ano com meu irmão mais novo, né? Que legal! Nossa, deve ter sido emocionante, né? Aí terminei meu 3º ano com meu irmão mais novo. Hoje ele tem a diferença de... Eu tenho 45 e acho que ele tem 42. São 3 anos de diferença. Ou seja, eu perdi 3 anos, né? Ou investi em outras coisas, sim, né? Certamente. Mas no estudo ali eu dei uma parada e depois eu fui recuperar. E aí estudei, terminei o colégio com ele, fiquei um ano meio perdido, sem saber o que fazer. Meu pai tinha uma empresa de... representação, né, de distribuição de utensílios domésticos. E aí ele falou, cara, vamos trabalhar comigo, vai ser vendedor, né? Eu falei, pai, eu vou vender. De jogador de futebol a vendedor, rapidinho. Pois é, e aí eu falei assim, tudo bem, né? Eu não podia também querer não participar, porque eu tinha decidido voltar, então eu não podia ser um peso, né? E aí eu fui, e foi legal, porque, de novo, comunicação, né? De novo, relacionamento. Sim. E o meu pai, eu acho que ele foi muito inteligente, né, na época, porque ele percebeu o ambiente que eu me sentia bem para vender. Né, que as primeiras vendas ele foi comigo, né, para me ensinar, para me explicar como era. Então ele reservou uma carteira de clientes, que na maioria eram mulheres e um pouco mais idosas, né, que eu ia para conversar, porque assim, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas. Então, tá, olha que esperto seu pai. Não, e aí eu ficava tarde com as pessoas conversando, era muito legal. E aí vendia, né? E aí não tinha como não vender, né? O foco era vender, né? Uma tarde. Mas aí tinha toda aquela dedicação ali naquela conversa, né? Eu tô querendo dizer que assim, o próprio relacionamento de você estar ali com a pessoa durante tanto tempo faz com que ela compre. Sim. Né? Gera confiança, acolhimento. Perfeito. E aí, depois disso, eu vi um curso que estava chegando em Maceió, um curso técnico de informática na época, né? E aí eu falei, vou fazer. Aí eu entrei pro curso técnico. E você tinha quantos anos? 21 anos, 22 anos, 21 entre 21 e 22. Né? E aí eu entrei para o curso técnico. E já começou a estagiar, então, e aí porque eu vi no seu LinkedIn. Estagiar. É isso aí, eu comecei a estagiar e isso foi um conflito com meu pai, porque se a gente fosse pensar em dinheiro, eu estava ganhando muito mais dinheiro como vendedor e ele viu assim, poxa, se eu parar, o meu negócio vai ter uma continuidade com ele, né? Que ele achava que eu tinha um perfil completo, assim, cara, nasceu para fazer isso, né? E aí eu falei, pai, infelizmente eu vou ser estagiário. Tipo assim, a proporção. Sim. Era de... Eu ganhava, vou dar um exemplo, se eu ganhava R$80 vendendo e eu fui ganhar R$8 sendo estagiário. Tá. Então era nessa proporção. Tá. E eu falei, cara, mas é o que eu quero, eu gosto, assim, eu me empolguei com tecnologia, com informática. Você foi pelo coração mesmo, né? Então, e pela curiosidade, né? A tecnologia, ela entrou na minha vida através da curiosidade. Quando eu voltei do América, né, que eu parei de jogar futebol, a minha mãe tinha acabado de comprar um computador com meus irmãos. E assim, eu era não sabia nada, né, de tecnologia, de computador. Eles estavam lá, conversavam em Mirk e tudo, e eu era um peixe fora d'água total. Porque não tinha isso lá na concentração lá no futebol, né? Era outro mundo. Muito, muito pelo contrário, tinha que ficar concentrado em outras coisas, né? Você ia jogar sinuca, jogar ping-pong, mas... Pra manter foco, né? É isso aí, mas computador não tinha na época, até porque era muito caro também, né? Sim. E aí eu peguei, meus irmãos saíram um dia e eu falei, cara, eu vou desmontar esse negócio. Aí eu peguei... Você desmontou o computador? E na época... porque eu tô lembrando aqui de 2001, o que era desmontar um computador. Desmontar um computador, E aí, assim, desmontei e perdi a garantia do computador, né? Porque ele tinha um lacre atrás que você colocava a data, e essa data é quem dava garantia. E a minha mãe queria me matar por causa disso. Mas foi legal. Não consegui montar, né? Aí eu foi super legal. Chamei um amigo meu que mexia com isso na época, ele foi lá me ajudar a montar. Aí montou, voltou a funcionar, e eu falei, cara, é isso que eu quero, porque eu fiquei muito curioso com tudo aquilo. E aí, quando veio esse curso técnico, eu entrei no curso técnico, cursei durante 1 ano e meio,
e abrir um curso de ciência de computação numa faculdade particular. E aí Sim. ela abriu algumas bolsas. E aí eu fiz uma mobilização lá no meu curso técnico. Cara, vamos tentar fazer vestibular pra gente ver se a gente consegue essas bolsas. E aí acho que eu e mais 4 amigos entraram no curso. E aí a gente entrou com bolsa. E aí a gente começou a fazer ciência de computação. Só que quando eu entrei como técnico, eu já comecei a estagiar, né, numa construtora. Eu vi. Eu fui estagiário, aí eu fui promovido, fui contratado. Em 2 anos você se tornou coordenador. Em 2 anos eu fui coordenador. Eu vi no seu LinkedIn. Em 4 anos eu virei gerente. Eu fui gerente muito legal. novo. Eu vi. Eu fui gerente com 25 anos. E eu achei isso muito impressionante. Eu fui muito novo. E foi legal porque eu acho que foi uma decisão que norteou a minha carreira até hoje. Né? Que, assim, eu fiz ciência de computação e tranquei depois de um ano. Porque em algum momento eu me vi indignado de eu não conseguir interpretar o que a contadora estava me pedindo. Eu era desenvolvedor, estava preparando um relatório para ela. Tá. E eu perguntava, mas o que é que esse relatório vai lhe entregar? Né? O que é que ele vai lhe dar de informação que ele é tão importante? Porque era aquela uma pressão para eu entregar o relatório. E ela me explicava, mas eu acho que eu não conseguia entender. Né? E isso é fato. E ali deu um estalo. Eu falei, cara, acho que a pegada da tecnologia não é você saber desenvolver, é você entender o que você está fazendo. E aí eu tranquei meu curso de computação e fui estudar administração. Porque eu falei assim, de tecnologia eu vou entrar, enfiar a cara no livro. Eu vou quebrando o computador, eu vou lendo, quebrando o computador, eu vou aprender. Já aprendi aqui, vamos dizer assim, o básico, né? Porque eu tô feito o curso técnico, então eu vou mudar e transferir para a administração. E eu acho que é o que norteou a minha vida. Porque, principalmente nos dias de hoje, e aí os últimos 5 anos, vamos colocar assim, a exigência é muito maior de que o diretor de tecnologia, o C-Level, ele tem que entender de negócio. Ele é muito mais negócio do que tecnologia. Sim. Né? E aí a gente vem com uma vantagem, com uma bagagem enorme em diferença dos outros executivos. Porque termina que a tecnologia ela é cross, né? Ela atravessa todos os setores. Sim. Então você acaba conhecendo de todos os setores um pouco. Você vira um completo generalista. Projetos para todos os setores. E aí você aprofunda em alguns assuntos. Então você termina tendo uma bagagem para discutir com outro diretor de uma outra área no mesmo nível. Né? Lógico que ele sempre tem uma profundidade maior de conhecimento teórico lá, se for pensar nisso, mas você não é um peixe fora d'água na discussão. Sim. Né? Então acho que hoje a área de tecnologia, principalmente os cargos de gestão, eles criaram uma força, criaram uma importância muito grande nas empresas por causa do negócio, né? Que depende da tecnologia. Exatamente. Então você tem que unir isso. E eu vejo aí, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, mas o profissional de tecnologia, quando ele vai se tornar um executivo de tecnologia, o desafio que é, em termos de visão macro, em termos de comunicação, é que você não é um executivo de tecnologia, você tem uma visão já mais ampla pela administração. Mas em termos da comunicação também. Eu recebo muitos convites de empresa. Olha, Cecília, nós temos esse desafio aqui. Os nossos profissionais de tecnologia, eles estão se tornando executivos, mas eles não conseguem se comunicar como executivos. Eles são técnicos, eles ficam ali no mundo ainda da resolução de problema técnico. Do bits e bytes, né? Isso. E não conseguem fazer uma conexão no discurso, e aí o discurso é fruto do entendimento, né? De como isso faz a relação com o negócio. E isso daí é fato, né? E ainda é muito real, né? São poucos os profissionais assim com quem você realmente conversa e a linguagem dele, a comunicação dele é uma comunicação pro negócio. Ele tem sempre a mentalidade muito da tecnologia, então ele vai falar termos técnicos, ele vai se posicionar como um técnico, né, defendendo uma causa, vamos colocar assim. E essa transição, né, por mais muita gente fala isso que você falou, que eu não concordo muito não, de que assim, eu não sou cara de TI, eu sou cara de TI, né, lógico. A administração me ajudou, me deu uma base você tem muito... uma visão, não, você não tem só a TI, você tem o futebol. Porque é um acúmulo de experiência. A minha mochila ela é composta de várias experiências. Porque o futebol, eu vejo assim, não sei, eu não conheço de TI profundamente, e nem muito menos de futebol. Mas eu acredito que o futebol é estratégia, é conexão, é observação. TI
Futebol é um sistema, né? Pessoas se relacionando rumo a um objetivo comum, o gol. TI também. São sistemas que precisam dar um resultado, né? Se a gente pensar, assim, na nossa vida, quase tudo é um sistema, né? Sim, é um processo. Tudo é um sistema. Né? Tem uma entrada, você processa e vai sair de alguma forma, né? O futebol, ele termina aqui, ele foi muito importante para mim. Isso que eu queria saber. Como que ele te trouxe? Hoje. Muito legal. Porque, assim, o futebol, o esporte, eu vou colocar como esporte, mas aí eu pratiquei futebol, eu pratico até hoje assim, mas disciplina, né? Porque não tem essa de que, assim, hoje eu não tô a fim de treinar, cara. Você tem hoje que treinar. Não acordei muito bem. Tô com dorzinha de cabeça. Não, você tem que treinar, né? E você tem que se dedicar. Trabalho em equipe, porque não funciona. Por mais que você seja o melhor do time, sozinho você não é nada. Né? Então você depende de todo mundo. Eu sempre fui capitão nos times que eu participei. Que legal. E isso, quando eu assumi a primeira vez, não a gerência da Cipesa, porque a equipe ela era pequena, ela era dividida entre Alagoas e São Paulo. Então você já era um líder, né? Já era um líder. Mas quando eu assumi na usina a cadeira de gestão, foi diferente, porque eu convivi muitos anos com o pessoal no mesmo nível. A gente era par. Né? E aí, quando eu dei aquele salto para eu não era o melhor técnico. Né? Tecnicamente falando, eu não era o melhor. Né? Porque minha cabeça, e eu sempre me preparei para não ser o melhor técnico. Isso aí foi uma opção. Lógico, ser técnico me levou a virar gestor, né? Porque é o conhecimento técnico. Porém, eu sempre me preparei para ser executivo. Esse é interessante, né? Muito interessante isso, porque eu vejo, ouvindo agora a sua história com mais detalhes, aí essa questão, e talvez você tenha sido estimulado dentro da sua família, né, a fazer gestão de si mesmo. Então, quando você, um adolescente, decide deixar o futebol, você já ganhava dinheiro? Ganhava. Já ganhava? Não era muito, né? Era uma ajuda de custo, mas era... Mas já ganhava. E assim, qual que é o sonho de todo menino? Não todo não, mas assim, vamos pegar de... 90%. 90% dos meninos ser jogador de futebol. Você conseguiu. E aí, você toma uma decisão sozinho ali. Não foi o pai mandando, não foi a mãe pedindo, você decidiu. Então, você tinha um pré que é fundamental para os líderes e que falta em muito líder hoje, que assim, eu vejo líder fazendo a gestão, já é líder de líder ou líder de negócio e não tem isso. Liderança da sua própria vida. Liderança de si mesmo. Então, você já liderava a si mesmo. Então, e para isso, obviamente, você foi muito bem criado, né? Sim, porque precisa ter educado, tem uma estrutura que te deu uma base para isso. Então, eu imagino a decisão difícil que foi para você naquele momento. E isso é legal, assim, essa forma como você abriu a história, né? Porque lá em casa, por exemplo, assim, você nunca vai me ver reclamando de nada. Mas por quê? Eu cresci sendo induzido a isso. A minha mãe, assim, a gente não era uma classe média alta, a gente era classe média baixa, mas a gente não parecia. Parecia que a gente era a pessoa mais rica do mundo. Porque a gente era sempre feliz. Arrumado, feliz. Sempre feliz. Vem do assim, mundo positivo. O meu pai, aí você fala assim, o que condicionou isso de você ser líder de si, né? Eu acho que é uma frase que meu pai sempre falou. Ele falou para mim quando eu tinha 14 anos, que eu fui sair para jogar futebol. Ele disse assim, eu sei que você não tem maturidade para ir morar sozinho, mas você tem responsabilidade, né? E você foi bem educado. A sua responsabilidade vai fazer sempre com que você olhe para trás e diga, independente se você está na minha frente ou na frente da sua mãe, né, ou esteja longe, e você vai voltar e vai dizer assim, não, isso aqui não são os meus princípios. Então, e você vai evitar o que é de ruim. Cara, isso é fato. Assim, na minha vida, isso foi um norte. Eu quero anotar as falas do seu pai para eu falar para minha filha um dia. O meu que pai, interessante. Eu falo que meu pai era muito sábio e ele era um passo à frente do tempo dele. Né? Porque meu pai, os meus amigos, os pais deles não beijavam e abraçavam eles. E meu pai me abraçava, me beijava. E eram 3 homens, né? Até pra gente era estranho, né? Você tá assim na frente dos amigos naquela época. Vem o pai, beijo. Vem o pai, abraça e beija. Eu falava assim, a gente olhava assim, não, pai, aqui não, né? Aquela coisa assim, cara, mas quando você traz pro mundo de hoje, o quanto foi importante isso. Sim, é uma base, o quanto né? foi importante.
Você teve base para você poder seguir. E isso, certamente as pessoas que ali, quando você era estagiário, eles viram em você esse diferencial, né? Uma pessoa que toma rédea. Eu acho que tem algumas coisas que foram importantes. E eu vi muito isso através do seu curso, né? Que aí você olha uma coisa muito para dentro de você. E aí você consegue fazer análise, né? Essas leituras que você faz são perfeitas, porque você provoca algo que eu não pensava. E num curso que eu fiz no MIT, de inovação, teve uma atividade nesse curso do MIT que ele pediu para eu enviar 3 perguntas. Não, era para solicitar para 10 pessoas, 10 ou 20 pessoas, não vou lembrar agora exatamente, que elas falassem de mim algo positivo. Né? E aí, fazia tempo que você já convivia com aquelas pessoas? Não, então. E aí eles pediam que você procurasse pessoas que você não fazia anos que com você não conversava. Ah, não 10 pessoas da sala, 10 pessoas do seu círculo, né, de vida. Que legal. Né? Então, assim, vai na sua infância, vai o cara do trabalho. E isso foi impressionante. Impressionante. Porque, assim, eu acho que eu sou muito ruim de memória, porque o que o pessoal escreveu lá, muita coisa eu fiz de uma forma tão natural que você não percebe. Que eu não percebi. E aí, quando isso a gente chama de marca pessoal, é a sua marca. E aí, quando eu trago para os dias de hoje, né, e tudo que a gente escuta, há muito tempo, e aí eu acho que foi a base da minha educação, né, dos meus pais, tudo, assim, eu pratiquei servidão, entendeu? Eu sempre fui de servir aos outros. Que legal. Né? Um dos casos que citou. E aí, assim, é ruim falar de você, mas é bom, porque é um bom exemplo, né? Sim, e eu acredito que o mundo esteja precisando muito de bons exemplos. Isso foi meu irmão que escreveu. Ele disse que a gente vinha do futebol, a gente acordava 4 horas da manhã para ir jogar futebol. A gente atravessava a cidade andando, correndo, né? Eu acordava, organizava o lanche dele. Ele era mais novo do que eu, o do meio, né? Eu falei, cara, bora, tá na hora. A gente pegava e atravessava a cidade para ir treinar. Pra aula? Não, para ir treinar 4 horas da manhã num time de futebol. Nossa. Que era tipo como se fosse a seleção da cidade. Aí a gente acabava o treino 6 horas e voltava para casa para tomar banho, trocar de roupa e ir para a escola. Nossa. Era um perrenguezinho legal. Com quantos anos? Ixi, 10 anos. Nossa, e eu era responsável pelo meu irmão. Porque ele era mais novo. Porque ele era mais novo. Vou colocar 11 anos. Nessa faixa de 10, 11 anos. E aí ele escreveu que a gente vindo uma vez, voltando do treino, passou por uma praça e tinha um rapaz, um senhor, né? Que estava caído no banco e caiu. Na hora que a gente estava passando, ele estava sentado no banco e ele caiu no chão. E aí a gente estava, assim, por volta de umas 10 pessoas. E aí eles que todo mundo começou a rir. E quando todo mundo começou a rir, eu saí das 10 pessoas, fui lá para levantar o senhor. E aí ele falou assim, cara, todo mundo parou e disse, cara, sai daí, o cara é um bêbado. E não era. Ele estava tendo uma convulsão. Olha isso. Né? Mas eu também não sabia, né? Mas eu fui assim, porque eu vi, eu fiquei com aquela, poxa, será que eu posso ajudar? E eu fui lá ajudar. Que demais, né? Quando eu li isso, assim, eu disse, caramba, porque assim... Você não lembrava disso? Não. E você vai crescer. Olha como ficou marcado na mente do seu irmão, que via você como modelo, porque ele era mais novo. E assim, e o tempo vai passando, você... Não é que você perde isso, mas você, às vezes, pensa mais antes de agir, né? Quando você é mais novo, é muito mais natural, você só vai. Né? E aí você fala das decisões, que eu acho que isso também foi primordial na minha carreira. Eu até postei no LinkedIn, acho que esses dias, algo assim, cara, sem coragem, você não sai do lugar. Exatamente. Porque eu tomei essa decisão, eu tomei algumas decisões difíceis na minha vida. E aí, assim, trazendo pro lado da carreira. Uma foi parar de jogar futebol. Nossa. Era um sonho. Né? Para aquela idade era uma dor muito grande. Né? E assim, o meu pai ele ficava preocupado com isso. E eu morava numa cidade do interior, chamada Palmeira dos Índios. Né? Interior de Minas. De Alagoas. Eu morava em Alagoas, o meu pai é alagoano. Sim, né? Mas aí a escola de Minas, foi para Minas só para treinar ali. Só para treinar futebol. Nossa, morou longe ainda. Morei longe, não. Eu viajei 38 horas de ônibus sozinho com 14 anos. Né? E aí, a cidade,
conhecia, todo mundo se conhecia, era uma cidade pequena. Sim. Então ela tinha uma esperança de eu ser jogador de futebol também. A cidade, nossa, porque E daí aí, chega no ônibus aquela cena, né? De você, Põe em cima do caminhão. Não, e final do ano, aí tinha encontro dos jogadores, na região tinha muito jogador bom, na época tinha jogador profissional que era da cidade também, que jogava em time grande, e ficava aquela ansiedade, né? Então, quando eu decidi parar, meu pai, cara, mas tem certeza? Porque assim, sempre foi seu sonho. Falei, pai, tenho. E assim, dizer que foi fácil, não foi. Não, né? Eu acho que o primeiro ano, se trouxer o meu irmão para falar, esse mesmo irmão que ficou gravado, isso foi um trauma quando eu voltei. Porque ele fala assim que, cara, você parece que assim, você sentiu que você tinha perdido o seu espaço da liderança, você quis tomar essa liderança dentro da casa de todas as formas, e você meio que se perdeu naquele momento. Eu também não consigo lembrar das ações que ele fala, mas assim, é possível que isso tenha acontecido mesmo, porque é difícil, né? Você abrir mão. Sim. E aí depois, assim, eu era muito estudioso e tive que me formar, terminar o colégio com o meu irmão mais novo, ou seja, totalmente atrasado. Né? E eu tinha que correr atrás. Mas quando eu resolvi parar, eu coloquei uma coisa assim na minha cabeça, que eu disse, cara, eu não tenho mais chance de errar. Agora tenho que fazer dar certo. Né? E fez, né? Mas isso é legal, porque eu tinha só a vontade e a coragem. Né? Eu não tinha assim um plano traçado. E eu sabia. E a liderança. E onde eu queria chegar. Né? Eu sempre dizia assim, eu quero ser executivo. Você já queria ali? Já. Não, com 22 anos. Era eu ser executivo e trabalhar em São Paulo, né? Na Paulista. Esse era o meu sonho. Quando eu comecei a estudar administração. Que interessante, assim, porque era chique, né, na época. E outra coisa totalmente distante da minha realidade, se você for pensar. Nossa, e aí hoje eu trabalho onde hoje? Em São Paulo. Paulista? Não trabalho na Paulista, né? Trabalho na Berrini, mas trabalho em São Paulo. Né? Que é um lugar hoje, né? Falando dos dias atuais, a Berrini é mais... É onde está. É mais gostoso trabalhar na Berrini do que na Paulista, eu acho. As grandes empresas de tecnologia. Para o universo corporativo do que você faz. Hoje o mundo está correndo lá, né? Sim. Naquela região. Então, assim, é bem legal isso, porque eu fico pensando que, poxa, eu tinha uma mira, né? Eu tinha um objetivo, eu tinha, de certa forma, liderança e tinha coragem. Porque aí, só para voltar nas decisões, aí eu decidi parar de jogar futebol. Fui estudar. Decidi trancar meu curso de ciência de computação, que era um curso, antigamente, que era qualquer luxo, era difícil de entrar. Auge, né? E assim, era difícil de terminar também. Sim. Porque cálculo era 1, muito cálculo 2, algoritmo, então era logaritmo, era muita coisa que assim, não tinha nada a ver com tecnologia. Hoje você usa. Às vezes o cara que está desenvolvendo lá atrás usa alguma coisa, mas é muito difícil. Então, assim, decidi mudar de curso e aí eu entrei na usina, né? E eu fiquei na usina durante 15 anos. Né? E resolvi sair, que pedi demissão. E assim, poxa... Lá vai o Rodrigo mais de todo mundo falava assim, cara, mas você tem realmente certeza que você está querendo fazer isso? Eu falei, tenho. Né? Então, e é bem legal porque... São poucas as pessoas que têm coragem de tomar decisões. Sim. E aí eu falo assim... Eu acho que é um diferencial. Eu tenho alguns amigos que sempre me ligam, algumas pessoas que me ligam, cara, mas o que é que eu faço nessa situação? Eu falo, coragem, né, velho? Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, não adianta. Não adianta você ficar reclamando aí que tá ruim. Você precisa tomar uma decisão e agir. Eu lembro... Eu acho que foi até eu tenho um primo meu que ele é treinador do pessoal do MMA. Né? Mentalmente, ele trabalha a mente desse pessoal. Sim. E eu lembro uma vez, não sei se foi um podcast ou se foi um Reels dele, ele falando assim, ok, você está reclamando, em quanto tempo que você vai sair? Qual é o seu plano? Já escreveu? Quais são os seus objetivos? O que é que você está buscando? Se você não tem isso, então encerramos nossa conversa aqui e vamos embora. E é verdade, né? Não adianta você só sentar aqui e vir reclamar. Sim. Você é mentora também, deve pegar muitas situações como essa. Mas tive que aprender na vida também, viu? Tenho que aprender. Né? E eu acho que esse contexto de coragem, de liderança, de servidão é quem termina que forjou o Rodrigo até os dias de hoje. Sim. E comunicação, porque comunicação, na minha visão, hoje, comunicação é mais importante que conhecimento. Sim. Né? Porque obviamente. A comunicação, ela abre portas para você que só o conhecimento não abre. Né? Porque,
No máximo, vamos falar assim, a Cecília me conheceu há 10 anos atrás, o Rodrigo era um CDF, um nerdzinho. Então a pessoa pensa, não, lembrei do Rodrigo, ok, network. Mas ninguém vai descobrir o Rodrigo se ele não sabe se comunicar. Exatamente. Né? Se ele não saber mostrar quem ele é, o que ele acredita, o que ele conhece, inclusive, que problemas ele pode resolver. E aí a Cecília trouxe o Rodrigo para a mesa, para vender, né, o serviço dele para esse conhecido dela. E o Rodrigo, de novo, não soube comunicar. Não vai conseguir vender. Então, assim, comunicação, acho que em todas as fases da vida é muito importante. Eu falo para meus filhos, tem 3 coisas que são meio que pilares, né? Que é comunicação, humildade, né? Coragem para decidir. Porque, assim, exatamente. O pai e a mãe, eles vão estar sempre ali para apoiar, mas não sou eu quem vou decidir por elas. Né? Não sou eu quem vou dizer, faz isso. Eu não faço, porque o meu pai nunca fez. Então, assim, meu pai nunca disse, não, você vai fazer isso. Ele deu a responsabilidade. E deu as oportunidades, né? A base está montada, a responsabilidade é sua, até porque sou eu que vou arcar com as minhas escolhas, né? No final das contas. Nossa, eu achei assim, essa questão das decisões que você tomou, e principalmente de deixar o futebol, achei muito forte. Assim, eu tenho um sobrinho, meu sobrinho é apaixonado por futebol, e ele é capitão também, ele está treinando lá do time da escolinha de futebol dele. E é paixão mesmo. É paixão, é muita paixão. E me falam, assim, na liderança. Rodrigo, você é um diretor hoje, né? Você atingiu o seu sonho, seu objetivo, né? Como a comunicação, lá desde o início, no futebol, eu fiquei curiosa, eu disse, como que a comunicação, sua comunicação ali, adolescente, te levou a ser capitão? Porque o capitão, ele precisa já ter uma comunicação. Eu acho que a minha liderança sempre foi um ponto muito forte, uma habilidade, não sei se é habilidade de liderança, né? Pode ser um talento e uma habilidade que você desenvolve também, né? Que, assim, sempre foi muito intrínseco em mim eu nunca tive medo de tomar decisões, então isso facilita, né, no futebol. E eu sempre fui assim, cara, a gente tá perdendo, a gente tem que virar o jogo, e era a pessoa que, vamos colocar a bola debaixo do braço, não pode deixar ninguém desanimar. E como que era isso, a comunicação mesmo ali dentro? Não, então, e aí, só para fazer um comparativo de como que era a comunicação do futebol e como que era a comunicação, como é a comunicação nos dias de hoje, né? Perfeito. A comunicação do futebol, ela era muito mais fácil. Por quê? Porque ali é uma unidade onde todo mundo está buscando o mesmo sonho, que é ser jogador de futebol. Verdade. Entendeu? Então, assim, vamos pensar na hora do vestiário, antes do jogo, que todo mundo se abraça e faz uma roda, e aí o capitão tem que dar a mensagem, né? Essa mensagem ela é muito mais fluida, porque todo mundo vai receber ela da mesma forma, né? Porque acaba, querendo ou não... O filtro... Né? A gente tá com aquela energia similar direcionada para o clube, mas a gente sabe que a vitória do clube impulsiona a nossa carreira, né? Então, assim, é um conjunto que realmente é uma unidade só, né? E tem mais algumas coisas ali também envolvidas, eu acredito, porque você tinha 14, 15, você saiu com quantos? 16? Nossa, aí eu parei de jogar com 19. 19, não, então você ficou bastante. A mente é aberta. Nessa idade, adolescência, né? A mente é mais livre. E assim, o futebol era legal porque são classes sociais totalmente diferentes. Sim. Né? É diferente quando você está na empresa hoje, porque praticamente assim, os salários são muito parecidos, os conhecimentos são muito parecidos, né? No futebol, não. Você é um lateral, então você é um especialista naquilo ali, né? O outro é um zagueiro, o outro é um meio de campo, e a gente é um time. E a gente sabe que assim, a gente precisa ganhar para a gente ir bem no campeonato e se promover. Todo mundo busca isso. Não tem outra história no futebol. A gente não faz, não, é só para o clube ganhar. Não, todo mundo, a forma de se promover é jogar bem. Que o time é promovido, né? O time é promovido. Então, assim, não adianta ter uma pessoa só aqui que vai fazer 20 gols e o time ficar rebaixado. Não vai virar, né? Então, assim... essa mensagem que era colocada no vestiário, ela tinha muita sede de vitória, né? É diferente do grupo. Do grupo, como grupo, né?
É diferente quando você está numa empresa, né? Vamos imaginar que antes do expediente todo mundo vai se abraçar ali e você tem que dar uma mensagem para aquele dia. Mas você vai olhar para a Cecília, por exemplo, está na minha frente, e vai perceber assim, poxa, a Cecília ela tem as ambições dela pessoal. E às vezes a ambição dela pessoal não está ligada ao sucesso da empresa. E isso é muito comum, né? Talvez porque, Rodrigo, entre o ego. Total. E se a gente for fazer uma comparação com o futebol... A gente não tem ego lá. Quer dizer, na idade que você nova, estava, não. Mas pensa assim, nos times... O que a gente vê, né? Eu não entendo muito de futebol, mas você entende. Mas hoje, quando a gente pensa em times famosos, né? Tem sempre profissional que quer se promover ali dentro também. A pessoa, ela cria uma agenda própria. Hoje e atrapalha, né? Porque aí é o que todo mundo fala assim, que o treinador, nos dias de hoje, eles têm que administrar, eles não treinam mais. Eles administram o ambiente, porque todo mundo tem o seu ego, todo mundo tem... No futebol, você está dizendo? Futebol, porque isso que eu estava querendo te dizer da idade, a mente aberta, né? Também. Quando você é um adolescente, porque você saiu terminando a adolescência. Sim. O ego, ele não gritou ainda. Ele está ali, sendo formado, construído, né? Se desenvolvendo, mas assim, a necessidade de se sobressair. A agenda pessoal que me beneficia não entrou ainda. Sabe o que se a gente pensar, é legal esse ponto de vista, porque assim, se a gente pensar no futebol e no mundo corporativo, imagina que no futebol, quando você faz um gol, todo o time vai lhe abraçar. No mundo corporativo não é assim. Né? Muitas vezes faz um golaço, mas são poucas as pessoas que vão comemorar porque foi você quem fez. Exatamente. Né? Mas talvez no futebol mais adulto, pode ser que exista na mente dos jogadores isso. Eu comemoro. Talvez porque esteja uma câmera filmando ali. Mas dentro de mim eu gostaria de ter feito. Na minha mente eu gostaria de ter feito. Né? Até porque você cria um núcleo de competitividade, né? Todo mundo é muito competitivo no esporte. Seja ele qual for. Mas eu acho que... E precisa ter a competição, né? Eu falo que, assim, em time de futebol, essa concorrência, ela existe, né? Mas eu acredito que ninguém deseja mal para ninguém. Esse é o ponto. Agora, assim, quando você vai para uma seleção, quando você vai para uma coisa assim são pessoas que não têm aquela convivência diária, é verdade, que não tem aquela essa constância, né? Aí eu acho que isso pode ser mais forte. Porque, assim, eu sou titular do meu time, sou a estrela do meu time. Só que você também é titular no seu time e também é estrela do seu time. É verdade. E na seleção, quem é que vai jogar? Entram várias estrelas, né? Qual que vai brilhar mais? Qual que vai brilhar mais? Aí o ego grita. E no mundo corporativo é assim também, né? É assim né? também. Eu vejo. O mundo corporativo ele tem muito ego, né? Em todo lugar tem. Porque o ego faz parte do ser humano, né? Em todo lugar tem. Eu acredito que a gente já viu acontecer, inclusive em jogos do Brasil, nas Copas, né? A questão do ego impedindo o Brasil de fluir. A gente vê, e é o que você falou, né? Onde não tem a convivência diária ali, o ego aparece mais. E é por isso que eu acho que a cultura na empresa é muito importante, né? A transformação da cultura. Porque o ego vai existir sempre, né? Existe em mim, existe em você, a gente tem que saber lidar com isso e cuidar para que ele não atrapalhe a nossa vida. Né? Isso daí que é o que a gente tem que buscar. E quando você tem uma cultura muito forte nas empresas, e essa cultura... ela passa a entrar no seu filtro, né? Que ela consegue, vamos dizer assim, minimizar esse ego individual e torna isso um pouco coletivo, né? Torna isso coletivo. Aí eu acho que é quando as empresas realmente elas performam melhor. Então, tem o papel da empresa e tem o papel das pessoas, né? Porque quando a gente tem o ego muito forte e não tem... Todo mundo tem ego, graças a Deus, né? Porque é o ego que coloca a gente no mundo, que faz a gente desejar, que faz a gente decidir, que faz a gente agir. Só que quando a gente vai evoluindo e conhecendo quem a gente o ego, ele precisa ir sendo substituído pela alma. Que a alma entra o quê? A colaboração, entra a servidão, então eu estou aqui, eu sou líder aqui desse time, né? Eu sou um executivo, vamos pegar o seu caso, sou um executivo.
para servir. Eu sirvo as pessoas que estão no meu time, eu sirvo a empresa para a qual eu trabalho, eu sirvo esse corpo, os pares executivos. Então, a evolução da consciência, o conhecimento da essência, o autoconhecimento, né, é fundamental também. Eu acredito que tenha que ser uma junção das duas coisas, tanto a cultura, mas a cultura, dentro de uma cultura que vá trabalhar isso num ambiente corporativo, precisa ter o desenvolvimento da consciência e o autoconhecimento e a consciência das pessoas. O autoconhecimento hoje ele é primordial para qualquer carreira, né? Uhum. E não é fácil, né? Porque é difícil você buscar isso. Eu acho que isso foi uma virada de chave na minha vida também. Em 2017 eu comecei a mergulhar, assim, eu falava, porque... Foi quando você... 2017 ou 2018 que a gente fez o curso junto? Não, a gente fez em 2021. 21? Ah, foi depois da pandemia. Depois da pandemia. Foi o primeiro curso que saiu depois da pandemia. É verdade. Foi presencial. Foi 2021... 22? Não, 22? 22. 2022. E aí, assim, em 2017 eu percebi, assim, tinha algumas coisas que me incomodavam e eu não sabia decifrar se era assim, poxa, tá me incomodando porque é uma situação chata ou tá me incomodando porque o meu ego tá gritando, né? E aí eu fui procurar uma ajuda para poder trabalhar isso. Aí foi quando eu mergulhei no autoconhecimento e eu falo, de 2017, 2018, minha vida mudou, minha carreira. Mudou totalmente. Muito. Eu acho até assim, a coragem de sair, de pedir para sair numa vida estável, deve-se muito ao meu autoconhecimento. Né? É um misto, né? Autoconhecimento, levar autoconfiança. Autoconfiança eu acho que nem tanto, porque a gente fala tanto assim que eu tinha essa liderança, eu tinha essa puxança aí, mas eu acho que em certo momento você vai se acomodando, né? E aí você vai se perguntando se você é capaz de dar o próximo passo. Uhum. E aí o autoconhecimento veio para me dar esse dizer assim, cara, não, você é capaz. Sim. E é legal que expansão de mentalidade a gente só obtém de 3 formas. Né? Convivência, né? Com pessoas diferentes ou com um ambiente diferente, leitura e viagem. Né? E eu estou falando isso porque eu quero até falar de você assim, que a gente quando conversa, nossas conversas são bem profundas, elas abrem um leque e isso é legal porque isso provoca. Uma das coisas quando eu decidi sair da usina, eu contratei um mentor de carreira para me ajudar a elaborar LinkedIn, que eu não tinha isso muito bem definido ainda, me explicar como é que fazia uma entrevista, porque teoricamente eu passei boa parte da minha carreira em um grupo único, né? E quando ele pediu para eu contar a minha história, ele abriu um leque da minha vida assim, que eu olhei assim, não, cara, mas não sou eu não, isso daí, entendeu? Ele disse, não, é você, cara, tá aqui, você me contou, tá no papel. E isso é legal, porque quando você não tem essa... Eu acho que é uma confiança, você diz assim... Tem síndrome de vira-lata, né? Ou síndrome do cisne negro lá, que você tá todo mundo contra você, aquela coisa toda. Então, assim, essa autoconfiança, se conhecer... A autoconfiança, ela vem desse conhecimento. Né? Ninguém confia em quem não conhece. Entendeu? Assim, eu não confiaria em te chamar para vir aqui se eu não conhecesse você. Eu só confio em quem eu conheço. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu confio em mim. E assim, aí vem o ponto Cecília na minha vida, né? Da autenticidade, né? Conta um pouco dessa experiência com a comunicação. É mais ou menos o que você está falando aí, de que assim... e você me conhece porque eu sou autêntico. Então, assim, a autenticidade, ela gera confiabilidade também, porque você sabe, assim, a pessoa é de verdade, não tem arrodeios por trás disso, né? O que você me ajudou foi justamente isso, porque foi uma transição também, né? Foi na época que eu tinha saído da usina e eu vim morar em Campinas. Sim. Então, eu vivia num ambiente... Isso era o meu sentimento mesmo na época, né? Eu vivia em um ambiente que era cômodo. Por que ele era cômodo? Uma empresa gigante, mas ela era formada por muitos nordestinos. Ela era uma empresa do Nordeste. Então, assim, era um ambiente que você navegava com outras pessoas que você... Na usina, né? Que você criava aquela... Era um raporte... Mesmo sotaque. Todo mundo mesmo sotaque, mesma pegada, aquela coisa assim... Então, você não tinha uma diferenciação. Né? E a diferenciação não é de preconceito, não é de nada disso. É uma diferenciação de comportamento. Você se sentia parte. Se sentia parte. E aí, quando eu mudei, por mais que a empresa que eu fui era uma empresa acolhedora, tudo, mas eu ficava me cobrando. Poxa, agora eu estou em São Paulo.
E agora aqui a pressão é diferente. O que eu faço com esse sotaque? E eu me questionava assim, poxa, e aí, será que também que eu estudei o bastante para conseguir chegar até aqui? Para estar em São Paulo. E aí eu tive que começar a palestrar e a me explicar. Falei, poxa, e o meu sotaque? Será que isso está me ajudando ou está me atrapalhando? Né? Aí foi quando eu encontrei, que eu decidi assim, não, preciso procurar alguém para me ajudar a melhorar. E eu acho que isso é um ponto positivo também na minha carreira. Assim, nos momentos que eu tive dificuldade, você procurou ajuda. Eu procurei ajuda. Isso é importante. E o que você aprendeu? Compartilha com as pessoas, que eu acredito que elas devam estar curiosas. E aí, quando eu vim aqui, né, para fazer o curso de oratória, né, na verdade, eu até falo assim, cara, ele é um curso muito mais de você se conhecer para você se expressar da forma que você é. Sim. As técnicas de oratória são importantes, claro, né, elas são necessárias, mas se você não se conhecer e você não se sentir seguro com quem você não vira nada. Você pode ter a maior técnica do mundo, mas você não vai conseguir se expressar. Exatamente. E naquele curso, eu lembro de 2 casos que me chamavam muita atenção, né? Que era o meu mesmo, de que assim, eu não era represado porque eu conseguia me comunicar. Você já chegou aqui para o curso se comunicando muito bem. Mas eu era inseguro de perceber se a forma como eu me comunicava, ela me ajudava, me atrapalhava e como seria isso para o futuro. Sim. Né? E sabe o que acontece, Rodrigo? O que eu acho super importante você ter feito essa descoberta na tua vida mesmo, do quão a sua autenticidade ela é bem-vinda. E é muito gostoso ouvir você falar o sotaque, é muito, muito legal. Porque quando a pessoa ela está à vontade com quem ela vem o elemento brilho no olho, que é o que mais encanta na comunicação de um palestrante, por exemplo. Ele estar ali brilhando os olhos, e esse brilho faz as pessoas se engajarem e ficarem atentas, porque vê paixão, né? Vê realidade, vê vida brotando ali dentro. E você tem brilho no olho. Naquela época, eu trabalhava numa cooperativa de flores, né? E eu Sim. tinha que falar de tecnologia nas palestras. E assim, eu chegava, o público, a maioria era feminino, né? Sim. E eu começava brincando, que eu falava assim, poxa, o que é que tem a ver o cara de tecnologia, no meio do curso de flores, né, vir falar para vocês, né? E aí, nessas horas que eu tinha dúvida, antes da afirmação de que, poxa, não, é você, e segue desse jeito que é a sua forma de brilhar, vamos pensar dessa forma. Que quando eu falava isso, todo mundo já... Poxa, entrava na onda e entregava. Quebrava. E aí aquilo ali que dava uma força para mim, né, que eu via nos olhos das pessoas que elas estavam sorrindo, e aí eu ia embora. Então, aí isso daí me puxava, né? Sim. Mas imagina se eu comecei a todo mundo ficou assim. Aí eu ia travar. Você, na verdade... Hoje eu não travaria, mas naquela época eu travaria. Mas o que você fez? Você mostrou empatia com o público, porque você entendeu o que passaria na mente delas. Você se colocou no lugar. Isso gera conexão. Então, mas eu fico pensando assim, hoje eu não travaria, eu tentaria puxar de outra forma, né? Mas naquela época eu acho que eu teria travado. Sim. Nas primeiras vezes, assim, ia travar, porque você não teve uma receptividade, né, das pessoas. Então, assim, o curso foi muito importante. E aí você falou de uma outra coisa que te chamou a atenção. Você falou de 2 coisas. O seu caso... E do caso... Eu não vou lembrar o nome dela. Que ela era professora universitária, né, por mais de 20 anos. Mais de 25 anos. E ela não conseguia voltar mais para a sala de aula. Sim. Né? Sim. E ela não lembrei. Que ela não conseguia se expor. Né? E a primeira vez que você pediu para ela se apresentar, ela estava travada. E quando a gente chegou no final do curso, ela estava solta, ela estava falando, né? Ela me deu um conselho que eu não esqueço até hoje. Né? E eu ainda não... Fala o conselho. Não, ela falou para mim assim que ela dizia assim que eu não deveria me calar. E que eu tenho que falar para os jovens, porque os jovens precisavam me escutar. Exatamente, lembro disso. Só que isso aí eu ainda não consegui achar esse caminho de falar de seguir isso. Mas eu acho que se tiver que acontecer vai ser natural, né? Sim. E ela me chamava muita atenção, porque nossos casos terminam que eram parecidos. E ela era do Piauí, eu acho. Ou era do Maranhão, não vou lembrar. E a gente era bem parecido, né? Lógico, ela estava travada, eu não estava travado. Eu precisava de uma afirmação de que, assim, poxa, você é capaz. Sim. Né? Mas
eu acho que no final nós dois conseguimos sair ali bem resolvidos, né, com a comunicação. E Rodrigo, me fala uma coisa. Esse desafio que você colocou, né? E eu vi no seu currículo, isso me chama atenção também, porque você lidou com esse ambiente do agro quando as coisas não eram tão tecnológicas no agro. Porque hoje, se a gente falar assim, agro e tecnologia, eles estão muito conectados, né? Então, se você pegar os executivos de agro, eles já estão muito abertos para a tecnologia, mas você vem de uma data, né? De um tempo que não. Então, como foi influenciar tanta gente do agro acerca da tecnologia, como a comunicação te ajudou com isso? Primeiro que e a sua autenticidade, tudo isso, né? Primeiro que eu me acho totalmente bem-aventurado, tá? Porque assim, eu tive bons professores, eu podia observar pessoas que falaram, poxa, eu acho que esse é o caminho, né? Vou voltar só um pouquinho antes de entrar pro agro, de entrar na usina, aqui, assim, da questão da comunicação. A primeira vez que eu falei assim, o quanto que eu percebi, o quanto que comunicar era importante, foi quando eu fui promovido a primeira vez para gerente. E eu tinha um desafio que, assim, toda a nossa infraestrutura tecnológica, ela estava num data center em São Paulo e o valor era muito alto, né? E o desafio era trazer isso e internalizar, né? E eu estava entrando na área, assim, né? Estava assumindo meu primeiro cargo de gestão grande com a equipe em São Paulo, com a equipe em Alagoas. E eu falava, poxa, como é que eu vou desenhar e passar essa mensagem do quanto que é importante essa mudança, né? E aí, nisso, o curso de administração me ajudou, né? Porque a gente sempre trabalha com cenários, faz tudo aquilo. E aí eu comecei a fazer isso. Eu lembro que eu tenho um amigo meu, eu sou padrinho do casamento dele, ele é meu padrinho do casamento também. A gente trabalhou junto muito tempo nessa empresa. E eu chamei ele e falei, dá uma olhada, vê se você entende. Aí ele leu, e ele olhou para mim e falou, cara, de onde você tirou isso daqui? Porque eu criei vários cenários mostrando as vantagens. Porque, assim, hoje, se a gente for falar, todo mundo fala de ROI, todo mundo fala de payback. Mas naquela época, cara, era 2011, 20 e tantos anos atrás. Então, 2001, né? E a gente... 2000 não, foi em 2006 isso. Então, quando eu fui promovido. E eu não aceitei meu primeiro aumento de salário quando eu fui promovido. Eu falei assim, não, deixa eu executar e depois a gente discute sobre o meu salário. Era um pouco de insegurança para saber se ia dar certo, mas era aquela coisa assim também. Será que ele está me pagando bem ou mal? Entendeu? Eu falei assim, depois a gente discute sobre isso. E aí eu criei um plano e eu fui comunicar. Né? Foi a primeira apresentação minha assim, que eu acho que ficou marcada, porque eu tive que apresentar esses cenários, eu tive que demonstrar falando como homem de negócio, não falando como cara da tecnologia. Que legal, né? Eu acho que isso ensina muito para os profissionais que estão em crescimento de carreira. E aí a gente vira pro agro. O que você fez ali? E a gente vira pro agro. Mas o que você fez ali? Explica para as pessoas o que foi o diferencial, o que você deixou de fazer na comunicação, que antes era um executor de tecnologia, para ser um executivo. Então, o que mudou? Quando eu chamei esse meu amigo, que antes na época era colaborador, para ele analisar, era porque eu queria ver qual era o sentimento dele em ler uma apresentação que eu não falava nada de tecnologia. Entendeu? Assim, eu fui, legal. Eu fui e eu refiz várias vezes, porque sempre eu conseguia, eu tentava não utilizar alguma palavra técnica. E foi difícil, porque assim, você vive o técnico, né? Então você vive, e aí eu consegui, vou falar assim, falar servidor não é uma palavra técnica. Um CEO da empresa vai saber o que é um servidor, um diretor financeiro vai saber o que é um hoje, servidor. Né? Hoje, mas 2024, mas lá... Mas quando eu falava que, por exemplo, trocar o sistema operacional daquele servidor de X para Y ia gerar uma economia para a gente, o cara ia dizer assim, cara, me explica o que é isso. Eu não ia conseguir explicar para ele, porque ele não ia entender. Né? Então, eu eliminei essa linguagem técnica e eu fui falar para o negócio. O que é que eu coloquei? Eu coloco que se a gente fizesse aquelas mudanças, a gente ganhava em velocidade de vendas. Por quê? Porque a nossa internet, teoricamente, ia estar mais rápida,
né? E o cara lá na ponta ia conseguir vender mais rápido. Sim. Não ia ter delay. Então, assim, eu usei totalmente a linguagem de Venda é uma negócio. coisa que é negócio. As pessoas ali fica muito mais do difícil mundo executivo, elas querem. Né? Fica muito mais difícil, por exemplo, dele me negar esse dinheiro. Sim. Né? Hoje, você explicou com o benefício para ele, né? Hoje, quando eu... Não é fácil, mas assim, eu brigo muito com a minha equipe de que os projetos eles não podem ter nome técnico. Tipo, vou implementar um CRM. Cara, não é isso que a gente vai fazer. Entendeu? A gente vai acelerar a venda da empresa. Olha que importante. Né? Você usa a linguagem que as pessoas querem. A gente vai aumentar a produtividade da indústria. Né? Porque é isso que vende. Não adianta eu falar assim, vou implementar um CRM. Aí vai chegar lá, você vai apresentar para o conselho, vai ter uma pessoa que vai dizer, mas me explica o que é CRM. Ou seja, aí você perdeu a reunião. Você foi atrás de um dinheiro para fazer o seu projeto e você perdeu tempo explicando o que é no CRM. Agora, fala que você vai acelerar a venda. Você vai perguntar como? Não, vou trocar aqui um software que todo mundo entende, né, que vai facilitar a entrada do pedido, que vai agilizar, vai tirar o pedido de 12 minutos para 30 segundos. Sim. Então, assim... Você dá a razão principal para eles, né? Você está pensando no benefício da forma como eles pensam, não na forma como o TI pensa. E como é que ele vai negar um ganho de eficiência para a empresa? Não vai. Que agora, no fim vai gerar dinheiro. Eu tive um caso, isso aí foi bem real, ele até foi recente, né? Não é nessa empresa agora. Mas eu cheguei numa empresa e tinha 3 anos que o pessoal tentava provar a troca dos servidores dessa empresa. Mas como é que eles vendiam isso? Eles falavam assim, o nosso servidor está sem espaço. E aí qual era a mensagem que voltava para eles? Pede para o pessoal apagar os arquivos. Sim. Limpa. Por que eu vou gastar milhões para trocar um equipamento que... Não pede o pessoal limpar. Só que, na verdade, não era isso. O servidor estava sem espaço, isso era um dos problemas. Né? Outro problema, o servidor estava sem garantia. E esse servidor, vou dar um exemplo, e era real. Quando você clicava para abrir uma planilha, ele demorava um tempão para abrir a planilha. Por quê? Porque o servidor também já estava ultrapassado. Estava ultrapassado, lembra? Mas eles iam com a mensagem de que, estou precisando de espaço, não tem espaço, a rede vai parar, né? A empresa vai parar porque não tem espaço. Não vai parar. Limpa. Vamos limpar. Né? Faz o backup, tira isso daí de 5 anos, reserva. E aí eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer um teste. Aí a gente conseguiu que uma empresa colocasse os servidores lá dentro, né, para a gente testar. E aí eu falei, vai lá naquele servidor e abre uma planilha. Aí abre a planilha. Rapidinho. Não, 1 segundo. Né? Aí vai no outro servidor e abre a planilha. Sei lá, 96 segundos. Né? Nossa. Aí eu falei assim, agora pega a quantidade de usuários que a gente tem que utiliza Excel e a quantidade, e vamos imaginar que cada um abre, sei lá, 6 planilhas por dia. E vamos calcular a produtividade. Não tem jeito. Não tem. Quando a gente levou, que a gente mostrou o gráfico de ganho de produtividade, bateu na mesa. A pessoa não discute. Não tem discute. Como é que a gente consegue fazer esse investimento? A gente vai fasear, a gente vai... tem que ser à vista. Então, assim, vamos organizar, mas a gente precisa fazer. Isso você leu em algum livro ou você tirou da sua cartola? Eu li em livros. Que livros que você leu? Eu li um livro que ele falava assim, a TI como centro de valor. Que interessante. Esse livro ele é fantástico. A minha esposa fez uma limpa nos meus livros. Disse, vai dando um monte de livro do que você tem. E aí, se agarrou nesse. Eu falei, isso aqui eu não largo. Porque ele é muito atemporal, entendeu? Assim, toda hora ele tá... Por mais ele é bem antigo, mas, cara, você lê ele e ele fala muito disso. Por esse lance dos projetos, eu vi nesse livro também. Né? De que você não tem que falar do que você vai fazer. Você tem que falar o que você vai gerar de valor. Né? Agora... Sim. A ideia de montar assim, pega os Excel, tudo não. Aí é a experiência, acho que é a vivência de você entender assim, onde que eu posso ter um ganho. Né? De que assim, onde que é uma coisa que dá representatividade. Argumento, embasamento. Para o número. Porque assim, número é número, né? Sim. Não tem como você questionar. Interessante. Ali, né? Então... Nossa, Rodrigo, isso é um desafio muito grande no cenário de trabalho.
de tecnologia hoje. No crescimento dos profissionais, quando eles vão se tornar, é um impeditivo, sabia? Não, e assim, eu vejo muita, eu recebo muita proposta assim, de equipe, de amigos, e quando você pega assim de projetos, que aí você vai ler, o viés técnico é muito forte. É muito forte. Mas assim, para você ir pro board, para aprovar... Não vai, o board nem entende. Se você pega isso, o board nem entende. Porque ele não sabe de tecnologia, ele sabe de negócio, sabe de outras coisas. Um dos grandes desafios hoje de muitas empresas do agro é que eles entraram em um RP, que é um RP mais famoso do mundo, né? Só que as versões deles são todas antigas. Explica o que é RP para que as pessoas possam entender. É um software de gestão né, das empresas, que controla todas as atividades da empresa ali de forma integrada. E então, precisa atualizar. Só que isso é uma fortuna para atualizar esses projetos. E aí você diz assim, tecnicamente, o ganho é enorme, porque mudou a plataforma, né? A forma como ele foi construído para o que é hoje. Pensando em transformação digital da empresa, cara, você voa. Só que é o que você falou lá atrás, assim, o agro ele ainda é muito conservador hoje, por mais que seja conectado tecnologia e negócio, você vender tecnologia no agro é muito difícil. E assim, quando você fala do campo, não, por quê? Porque tem ganho, tem geração de valor. E aí a pessoa enxerga. Mas para você ter um campo ativo, você precisa ter uma base forte. Então, assim, o seu back-office tem que estar estruturado. Né? E aí é nessa estruturação do back-office, hoje, que muitas empresas estão sofrendo. Porque realmente o investimento é alto e muitas pessoas não conseguem vender. E aí, quando você não consegue vender um projeto desse, termina que o projeto vai acontecer, porque, por exemplo, vai expirar uma licença e você tem que assumir o novo, mas aí o projeto cheio de dano. Não, ele entra assim, atravessado na garganta do board. E aí vira uma pressão para dentro do projeto. E até para aderir também, né? Porque assim, a gente tem que tentar, tem ganhos tecnológicos, mas tem que mostrar de alguma forma ou outra, e é o trabalho do gestor de encontrar dentro do contexto da empresa, no que ele vai trazer valor também. Porque não é só uma atualização técnica, vai ter um ganho, né, que não seja a curto prazo, mas que a médio e longo prazo vai ter. Então, assim, é fácil, não é fácil não. É difícil. Muito porque legal. A gente, às vezes, encontra CEOs, conselhos, até diretores que não olham assim para a tecnologia e entendem que a tecnologia é um custo ainda. E não é. Não é. Imagina. Né? Mas, assim, é porque é muito investimento, e a comunicação é muito ruim. Sim. Do profissional de tecnologia. Ele precisa ser um estrategista em pessoas, né? Em comunicação, em pessoas. Muda muito o foco conforme ele se torna um executivo. Dá pra gente falar disso, olha, horas e horas e horas e horas. E aí o agro, ele tem suas particularidades, né? Vamos pensar lá atrás, a gente fez um projeto que a gente estava trocando, na época eles tinham um Palm, né? Que é um Palm bem antigo, e esse Palm eles tinham algumas funcionalidades que eles utilizavam no campo, faziam alguns apontamentos das atividades que estavam sendo feitas e tal. Funcionava, mas estava ultrapassada. Por exemplo, dava um problema no Palm, a gente não tinha como trocar. E aí estava vindo o celular e a gente precisava criar um desenvolvimento para o celular. E esse Palm e esse software, eles eram terceirizados. E a gente falou, não, vamos criar um nosso. Aí é altíssimo. Aí a gente começou a desenvolver. E aí, olha os erros, tá? E a gente desenvolveu. E a gente de tecnologia olhava, junto com a parte administrativa do campo, olhava o software e dizia assim, poxa, fantástico, tá muito bom. E desenvolvemos o software até em tempo recorde, porque tinha um contrato para renovar e a gente não queria nem renovar e não queria ficar sem o software, né? Então tem que fazer o tombamento ali naquele prazo certinho. Poxa, batemos o prazo. Ao nosso modo de ver, a qualidade estava excelente, a experiência do usuário ia causar, vamos para o campo. Quando a gente colocou para funcionar, os caras, isso aqui não funciona aqui. Mas o que foi? Comunicação. Sim, faltou entender. Faltou a gente olhar e dizer assim, poxa, não é você que vai usar, não sou eu que vou utilizar. Cadê a pessoa que vai utilizar? Vamos conversar com ela. Faltou empatia, faltou conexão, empatia, entendimento. E comunicação. Público-alvo, comunicação. E assim, no agro, vamos pensar, a pessoa que está no campo, hoje é muito diferente, né? Porque hoje
a maioria é tudo engenheiro agrônomo, mas lá atrás, Sim. você tem aquela pessoa que começou, que virou supervisor, que virou coordenador, que virou gerente, que o conhecimento dela era o conhecimento que ela aprendeu De executar. na atividade, né? Muitas vezes é de plantar uma flor. Então, como é que você chega para ele, dá um celular para ele e fala, agora você vai... Todas as operações que você controla no seu caderninho, você vai controlar aqui. Aí, a primeira coisa que ele pensa, vão acabar com o meu trabalho. Sim. Vão acabar com o meu emprego, né? Hoje não, hoje todo mundo já absorveu isso, mas lá atrás a gente tinha essa dificuldade, né? De convencer de que não, cara, vai facilitar a sua vida. O tempo que você está perdendo hoje anotando no caderninho, depois você tem que chegar lá dentro, lançar num sistema ou passar para uma planilha maior, você vai fazer aqui e já vai comunicar. Né? Então, isso é uma transformação, realmente. Ela levou tempo, foi difícil. E vocês refizeram? Sim. E agora refizemos em tempo com uma comunicação mais... com comunicação, né? Com Porque antes foi sem comunicação. Com comunicação, com empatia. Né? Se preocupando realmente com quem ia utilizar. Muito e aí legal. deu certo e foi embora. Mas eu falo que transformação, e por isso que a comunicação é importante, né? Hoje eu estava conversando com um gerente meu da minha equipe, e ele passou uma mensagem, eu falei, cara, dá uma lida nesse e-mail que você passou. Da forma que você está escrevendo, quando fizer o que está fazendo no outro dia, vão te cobrar. E no outro dia você não vai ter o que você está prometendo. É isso mesmo? Ele, eita, deixa eu voltar lá, que é a comunicação. Que é a mesma coisa de que quando você vai fazer uma transformação, né? Seja ela qual for, porque a gente fala de transformação digital, a gente envolve muito software, muita coisa. Mas olha lá atrás, quem vendeu as primeiras colhedeiras para os donos de usina. Vamos pensar. Uma colhedeira é de 1 milhão. E aí ele falou assim, chegou para o dono e falou, ó, vou resolver seu problema. Você vai ganhar eficiência, você não vai controlar mais 10 mil pessoas no campo, né? Porque não vai ter mais ninguém cortando cana. Só coisa bonita para você querer comprar. Investe esses milhões em mim. Ok, vou lá, investiu. Só que ele não avisou que ele ia precisar ter uma oficina, ele ia precisar controlar o diesel, ele ia precisar ter peças guardadas para fazer a manutenção. Então você resolveu um problema, mas faltou comunicação de que gerou outro. A gente está resolvendo isso daqui, mas com certeza vai ter ganhos que vão compensar esse outro problema que vai surgir, que não é um problema, mas é uma consequência da transformação. E eu falo sempre assim, cara, a gente resolve um problema, vai surgir outro. E precisa ter clareza, né? E precisa ter clareza. Previsibilidade, clareza na previsibilidade, na comunicação. Muito legal. Comunicação é muito importante. É a base, né? É a base. Eu não vou lembrar qual foi o livro que eu li, mas esse livro ele falava que a comunicação ela é responsável por 98% dos problemas entre os seres humanos. Ou seja, não é a comunicação, né? O problema é a falta de comunicação. Porque é a comunicação que coloca a gente no mundo. Sem comunicação, não tem mundo. Né? Não tem... Sem comunicação, a gente não sobrevive. Sem comunicação, a gente não atinge os nossos objetivos, não se relaciona, não tem família. Não tem como. Até nesse livro, ele falava assim, por exemplo, todas as guerras que aconteceram... Problema de comunicação. Sim. Né? Por mais assim tenha envolvido poder, cara, esquece poder. É comunicação. É comunicação. Porque se a comunicação fosse assertiva, não teria guerra. Então, isso é para tudo. Eu pra acredito tudo. nisso fielmente. E eu incentivo que as pessoas precisam entender e se expor a isso. Né? Porque também eu acho que, deixa uma orientação sua de um executivo para as pessoas que estão em início de liderança, em desenvolvimento de liderança. Deixa uma prática, um conselho que você acha melhor. Eu acredito muito na exposição. Você tem que se expor. Mas eu não tenho confiança. Cara, vai lá, se expõe. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu estava numa despedida de uma pessoa que nem era muito amiga minha. Mas trabalhava na mesma empresa, todo mundo. E isso faz alguns anos, mais de 15 anos. Né? E aí, alguém apareceu com o microfone e falou assim, quem quer passar uma mensagem para ele? E aí todo mundo ali olhando, falei, o cara vai ficar... Ninguém vai passar essa mensagem. Eu vou. Aí eu falei, eu vou. Entendeu? Legal. E aí eu fui naquela de assim, eu tô me expondo, né? Não sei o que vai mas sair. É importante. E aí isso vai... isso daí vai fortalecendo, vai lhe dando confiança para que você consiga executar. O medo quando vai for ficando necessário, menor. Né? Você vai conseguir se expressar de legal. forma realmente contundente, né? E adequada ao ambiente. Mas eu acho que a exposição é o principal. Porque
é o que a gente comentou antes. Você vai estudar, você vai ler, você vai aprender as técnicas. Né? Então, você vai desenvolver o autoconhecimento. Beleza, mas se isso daí fica guardado para você, não vai adiantar o mundo em nada. não ganha. O mundo não ganha, você tem que se não expor. ganha, o mundo não ganha. E hoje é muito fácil de se expor, né? Sim. Porque hoje você pega um celular, você grava um Reels, grava uma mensagem. Eu fiz uma época, eu tava nessa pegada de assim, poxa, eu tenho que aperfeiçoar minha comunicação. Às vezes eu entro nesses mundos assim, que eu vou e me aprofundo no que eu tô querendo ali, de uma forma até muito intensa, né? Minha esposa fala assim, cara, você é 880, você pega e mergulha, e eu falo, cara, é verdade, eu mergulho naquele momento, poxa, isso aqui eu tô precisando. Sim. E aí eu comecei assim, todo aniversário, ao invés de eu ligar ou de mandar uma mensagem no WhatsApp, eu comecei a gravar vídeo. Que legal! Eu gravava o vídeo e passava uma mensagem, né, com o vídeo, né, para ver como que era a reação das pessoas. Ótimo exemplo. Né, que é uma forma de se expor. Muito legal. E era legal, porque ninguém espera receber um vídeo do outro. Não, vou pegar essa ideia, muito legal. Aí isso aí foi um tempo que eu ficava para todo mundo. Hoje eu não mando mais, mando mensagem. Mas você é corajoso, coragem de se expor. Muito legal, Rodrigo. Muito obrigada por você trazer esses insights, esses aprendizados, compartilhar sua experiência comigo. Aprendi muito, conheci coisas da sua vida que eu não conhecia, achei fantástico e assim me ensina não só sobre comunicação, e acho que acredito para as pessoas também, mas foi muito inspirador porque eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha e eu aprendi muito com você coisas que eu vou prestar atenção no desenvolvimento dela. Vou ouvir esse episódio, vou ouvir ele várias vezes porque eu quero pegar insights do seu pai para criar minha filha. Você joga uma pressão para cima de mim. Muito legal, parabenizo sua família, né, seus pais, eu acredito que eles têm que receber parabéns, sim, porque eles foram a base, né, a base de tudo que você é, de tudo que você criou e cria e vai criar daqui para frente. Parabéns pela vida, pela jornada, pela carreira, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar e venha sempre. Eu que agradeço, eu falo que, assim, é até legal isso aí foi a comunicação, aquela autoconfiança, porque eu me emociono muito quando eu falo dos meus pais ou dos meus irmãos, né? Porque, assim, a base da gente é tudo. E eu bato muito de que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Exatamente. Entendeu? E a gente pode vencer, a gente pode galgar grandes voos, né? Por mais que você disse uma hora que falou assim, você conseguiu o seu objetivo, aquele objetivo da atrás, né? Porque agora já tem outros vem novos, outro, com certeza. Mas você pode galgar tudo isso sem perder sua alma, sem vender sua alma. Exatamente. Sem perder os seus valores. Seus valores, sua autenticidade. Exatamente. Né? De ser quem você é. Poxa, vai incomodar uns, vai deixar outros felizes, mas no geral, todo mundo vai olhar e vai dizer assim, aquela ali é a Cecília, ali é o Rodrigo. Eu falo isso em todos os ambientes que eu vou. Você me conheceu aqui, nesse ambiente, mas se você for no ambiente dos meus amigos e você começar a falar de mesmo mim, Rodrigo. é o mesmo Rodrigo. Isso é consistência, que é uma das coisas mais importantes. Autenticidade, consistência, relevância para a gente poder crescer. E às vezes isso pode atrapalhar, mas eu acredito que mais ajuda do que atrapalha. Né? De você, assim, cara, mas assim, eu falo isso muito para mim, eu chego em casa, tudo bom, cara, eu fui Rodrigo. Eu posso ter errado, posso ter acertado, mas fui Rodrigo. Eu penso assim, Rodrigo, nossa autenticidade, ela precisa existir na medida em que ela não nos prejudica e não prejudica o outro ou o ambiente. Aí tá tudo certo, ninguém é perfeito, nenhuma autenticidade é perfeita, mas desde que eu não esteja prejudicando, tá tudo certo. E eu acredito que eu concordo com isso que você está falando, mas assim, eu acho também a autenticidade é muito você ser de verdade, né? E assim, lógico, você não e toda autenticidade, e tem toda a autenticidade tem a melhor versão, né? Toda autenticidade. E essa versão deve ser construída, isso que é importante. Exatamente. Né? Muito de legal. Construir essa versão. Mas muito obrigado, de verdade, pelo convite. Eu tenho um carinho enorme, né, por você, porque o curso realmente ele mexeu comigo naquele momento e me ajudou muito para frente. Que bom. Né, da minha carreira. Me ajuda porque ainda, né? Porque sempre você volta, né? Você vai e olha assim, cara, não, vai lá. E depois daquilo é engraçado, que é igual quando você quer comprar um carro, né? Você olha o carro e diz, poxa, vou comprar aquele carro. De repente você vê um monte de carro igual para ficar ali chamando. E aquela coisa, quando você fortaleceu, né, através do curso, que a minha autenticidade, a minha forma de ser era, vamos pensar que era a estrela do repertório,
eu comecei a ter vários feedbacks falando isso. Certamente. Né? Das pessoas. Fico muito feliz. E até porque, assim, questão do meu sotaque, por exemplo. Eu conheço pessoas que estão há menos tempo que eu em São Paulo e elas perderam o sotaque. Né? Não, e é normal, e não tem, mas assim, eu não perdi. E é uma coisa natural. Uma vez eu estava numa fila Tava fazendo um curso na FGV, e aí eu estava almoçando e eu estava conversando com uma pessoa da frente. E tem uma pessoa que estava duas coisas para trás, assim, e ela foi lá. Cara, de onde você é? Aí eu falei assim, sou de Maceió. Aí ela falou, mas eu sou de lá também, mas o seu sotaque é muito forte. Quanto tempo você está aqui? Eu falei, estou aqui há 15 anos. Aí ela disse, como assim? Eu estou aqui há 2 anos. Entendeu? Mas é muito gostoso ouvir você falar. Então, muito bom. Isso é verdadeiro, legal. Né? Muito legal. Eu acho que isso é legal. Então, obrigado, de verdade. Obrigada a você. Espero que não seja só essa vez, né? Porque a gente termina que a gente se programa para falar de um assunto e a gente viaja e vai falando de outros assuntos. Não, certamente vou te convidar outras vezes. Mas conta sempre comigo. Obrigada. Porque realmente tem um enorme carinho, né, por você e é sempre um prazer estar próximo. E contribuir, né? Porque é uma contribuição muito grande para quem vai ouvir, vai assistir esse podcast. Uma lição de carreira. Espero que sim. Uma mega lição de carreira. Que de alguma forma contribua para alguém. E é muito legal essa questão que a nossa mensagem ela ultrapassa as barreiras que a gente não imagina, né? Muito bom. Porque sempre tem alguém que vai pegar e vai dizer, poxa, isso aqui de alguma forma vai me ajudar. Eu sou muito assim, eu assisto inúmeros podcasts, vejo YouTube direto, tudo, que é uma forma de aprender. E a pessoa nem sabe quem vai assistir. Sabe, né? e às vezes muda a sua vida. Né? Uma palavrinha ali, assim, que você está indo para uma reunião, vamos pensar assim, você escutou um negócio no carro, poxa, chego lá, vou correr para mudar minha apresentação, porque eu acho que se eu colocar isso daqui, eu vou conseguir. E esse é o objetivo do podcast. Legal. Muito obrigada. Obrigada por ter engrandecido aqui o Oratória Executiva. E seja bem-vindo mais e mais vezes. Obrigado. Vamos. Muito bom. Que episódio enriquecedor para a vida, para a carreira, acho que para tudo. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser deixar uma mensagem para o Rodrigo, uma mensagem para mim, coloca um comentário aqui embaixo. A gente vai receber o seu comentário com muito carinho. E compartilha esse episódio, esse podcast com mais e mais pessoas que estão querendo crescer na carreira e fazer grandes coisas na sua carreira. Nos ajude a compartilhar esse conhecimento para que ele seja disseminado. E muito obrigada pela sua audiência, obrigada por acompanhar esse episódio até o fim. E fique com a gente sempre aqui, quinzenalmente, às quartas-feiras, porque o seu melhor está por vir.